Olá, terceiro A, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências? Vamos lá. Livro de Ciências, página 118, acompanha a leitura com a Pro, tá bom? Vamos lá. Os animais. Hoje nós vamos falar dos animais, tá? A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Diversidade significa variedade, tá? Percebemos, porém, apenas os animais que nos rodeiam, ver realmente. A gente só consegue observar aqueles que estão ao nosso redor. Eles podem se apresentar com uma grande variedade de características. Então, normalmente, os animais que nos rodeiam, eles têm pelos, como, por exemplo, gato e cachorro, carapaças, né? Como, por exemplo, o escorpião, né? Um exemplo, né? Ou lagosta, né? Quando a gente vai comer, né? Que deliciosa. Ou escamas, como, por exemplo, os nossos peixinhos de estimação, né? Vamos lá. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos, tá? São os animais que possuem crânio e coluna vertebral, tá? Como nós temos crânio e coluna vertebral, e aí esses nós chamamos de vertebrados. Então, nós somos animais vertebrados, tá? Aqui, exemplo, o homem, nós, o leão e o sapo. O sapo também. O sapo tem crânio e tem coluna vertebral. Olha que interessante. Então, ele é um animal vertebrado. Se ele tem vértebra é a coluna vertebral. Então, ele é um animal vertebrado, tá? E os que não possuem coluna vertebral, chamados os invertebrados, tá? Então, tem aqueles que não têm essa coluna aqui. Como, por exemplo, os insetos, tá? Ou alguns crustáceos e alguns moluscos também, tá bem? Vamos lá. Agora a gente vai começar a falar de animais vertebrados, tá? Mais pra frente, não semana que vem, não, na próxima semana a gente vai falar dos animais invertebrados, tá? Então, alguns tipos de animais vertebrados, então. Tá? Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. Aí aqui embaixo vocês podem perceber que tem uma comparação do ser humano com o sapo. Nossa, não tem semelhança, professora? Tem, gente. Dá uma olhada aí no esqueleto do ser humano e o esqueleto do sapo. Dá uma olhada, página 119. Comparem o esqueleto do ser humano com o esqueleto do sapo, tá? Ambos, tanto o ser humano quanto o sapo, tem crânio e tem coluna vertebral, tá? Apesar das perninhas serem diferentes, dos braços serem diferentes, né, do formato do corpo ser diferente, né, nós andamos e eles pulam, né, mas eles têm crânio e tem coluna vertebral também, tá? No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Então, os animais vertebrados são divididos em mamíferos, que é o que mama no peitinho da mamãe, como nós, as baleias, tá? As aves, tá? Como um exemplo aqui, o gavião. Os répteis, né? Aí os répteis, jacaré, que é o exemplo que tá colocando aqui, o sapo, que são os anfíbios, e os peixes, né? Então, ao longo deste mês, nós vamos aprender um pouquinho sobre cada um desses tipos de animais vertebrados, tá? Os mamíferos, que mamam no peito, as aves. Depois nós vamos aprender mais detalhes sobre os répteis, tá? Principalmente como que eles respiram, né? Os anfíbios também e os peixes. Então, nós vamos começar, cada dia a gente vai aprender sobre esse tipo de animal vertebrado, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês, façam a página 120, 121 e 122 e tem uma correspondência para vocês fazerem no caderno, tá bem? Hoje tem PDF, mas é bem curtinha, tá bom? Bem pequenininho, um único exercício no caderno de ciências para vocês fazerem, tá? Beijos, até a próxima aula de ciências.